Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Letícia. Sejam bem-vindos ao canal Letícia Artes. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer essa decoração do Mickey no pote. Mas eu trouxe aqui uma ideia bem bacana para vocês, já que eu tô fazendo um enfeite para uma festinha, então eu vou dividir a ideia com vocês. Eu acho que ficou muito legal, eu espero que inspire vocês aí do outro lado também. Então, se você quer saber como que eu fiz esse pote lindo do Mickey, me acompanhe. Eu vou usar aqui esse pote, que é um pote mesmo já com duas posições. É super legal, você tanto consegue colocar viradinho e em pé. Então, por isso ele precisa ter essa base. Eu também vou precisar de uma taça de sobremesa para fazer o pé do nosso baleiro. Eu vou usar um cortador redondo com 10 centímetros de largura para fazer as orelhas, um rolinho, uma tesoura e um estilete. Também vou utilizar 1 kg de massa natural e eu vou tingir algumas partes dessa massa com a tinta amarela, preta, branca e cor de pele. O vermelho eu não utilizei, tá? Eu vou precisar também de um Durepoxi, uma tinta spray na cor vermelha e a primeira coisa que eu vou fazer é pintar a base, que é a taça de sorvete com a tinta spray. Eu isolei essa parte do fundo aqui, que é a parte que eu vou colar no vidro, para que não pegue a tinta, para não prejudicar a aderência do Durepoxi. Eu vou pegar o Durepoxi e vou cortar 2 pedacinhos iguais das partes que vem na caixinha, mergulho numa água para poder sovar e ela não grudar na minha mão, misturo bastante, faço um rolinho com essa massa de Durepoxi, colo aqui no fundo da taça, dou uma achatadinha de leve e vou colar aqui nessa parte do vidro que fica deitadinho, tá? Então, eu dou uma pressionadazinha de leve com cuidado e deixo ela secando conforme manda a embalagem do fabricante. Agora eu vou fazer a tampa do Mickey, né? Vou fazer a base da cabeça dele na cor preta. Eu estico um pedaço de massa com mais ou menos 1 milímetro de espessura e depois pego um outro pedacinho e faço uma bolinha bem achatada para colocar aqui no meio da tampa para criar uma alturinha, para ele ficar mais rechonchudinho. Então eu coloco aqui com a cola, depois eu venho com a parte que eu estiquei, cubro toda essa tampa com movimentos suaves, tá? Passando a mão em volta da tampa para que pegue um formato dessa tampa e eu vou deixar um tanto de massa sobrando aqui, mais ou menos 1 centímetro para fora da tampa. Ela tem que secar assim, gente. Depois que ficar mais ou menos um dia secando, vocês vão deixar lá quietinho e vão recortar, tá? Como eu tô gravando aqui para vocês, eu tive que fazer um pouquinho antes desse tempo. Mas aqui vocês têm como ver, eu deixei mais ou menos umas 4 horas e ela deu aquela puxada na massa. O ideal é deixar um dia para ela secar bem e repuxar, e aí vai ficar certinho na sua tampa. Depois você não vai correr o risco dela diminuir. Para fazer o desenho do rosto do Mickey, eu usei um pedaço de massa na cor pele, fiz uma bolinha e dei uma achatada, deixei ela mais ou menos no formato de um coração. Passei a cola, fui olhando a posição, olhando o desenho na internet também do Mickey pra gente ter uma base. E aí eu coloquei aqui na frente do meu potinho, tá? Depois eu fui apalpando e acertando com o estilete a parte de baixo, onde eu queria que depois entrasse a boquinha. Vocês já vão entender. Depois que tiver bem lisinho e sem marca de digital nenhuma, a gente vai começar a fazer a parte da bochechinha com o focinho. Para essa parte aqui eu vou usar 90 gramas de massa na cor pele também. Vou fazer um rolinho bem grosso. Meço aqui na frente para ver se está de acordo com o tamanho da tampa, se está proporcional. Isso você vai ter uma base sempre olhando na internet o desenho do Mickey, não esqueça disso, tá?
E aí, nesse rolinho, eu vou fazer esse movimento aqui com a mão somente num dos lados, tá? Você não vai rolar esse rolinho todo. Ele vai ter que ficar com a base de baixo reta e a parte de cima com essas duas ondulações aqui, com essas duas valinhas. Aqui eu já consegui separar o focinho e as duas bochechinhas. Passo bem pouquinho a cola branca, deito o pote, como vocês estão vendo aqui, e aí eu vou colar aqui em cima, bem na parte onde eu terminei a base dos olhos do Mickey. Venho com a palma da mão e dou uma leve achatada, arredondando as bochechinhas e acertando. O focinho eu também vou modelando, empurrando para cima. E sempre lembrando de acompanhar o desenho, gente, pra gente ter uma referência, tá? Vou arredondando, afinando, alisando, tirando toda a marca que tiver. Isso que faz o seu trabalho ficar bem feito, bonito e com acabamento. Agora, para fazer a boquinha, eu vou afundar a esteca bem no meio aqui desse focinho que eu fiz. Levo a estequinha para um lado cortando até o ladinho da bochecha e no outro a mesma coisa. Tiro essa marca grosseira que ficou do corte, vou alisando tanto embaixo como na parte de cima. Pego o boleador, afundo um pouquinho aqui no meio, aliso mais um pouquinho e vou ajeitando. Eu dou uma afundadinha aqui na partezinha do queixo para dar uma modelada no lábio inferior do Mickey. E aqui nessa parte, para modelar esse lábio inferior, eu passei o boleador e depois vim dando umas beliscadinhas, como vocês estão vendo aqui. Dessa forma. Levanto mais o cantinho até chegar lá na parte da bochecha onde eu cortei. Vou desfazendo toda a marca que eu fiz que ficou grosseira. Mais uma vez. Isso você vai fazendo, gente, até ficar bom. Você vai olhando a sua referência, a imagem que você tem aí e vai ajeitando. Essa partezinha aqui dos olhos eu vou usar um boleador grande e vou afundar com o boleador para poder botar o lugarzinho do olho, no nariz também. Vocês repararam que ali eu desfiz a emenda da bochecha com a parte dos olhos, eu esqueci de gravar, mas é bem facinho de fazer, tá? Pro nariz eu fiz uma bolinha bem grande, coloquei ali, depois vocês vão ver lá pra frente do vídeo que eu coloquei um palitinho pra firmar. E pra linguinha eu fiz uma coxinha, achatei, apliquei um pouquinho de cola e coloquei aqui. Pra preencher o buraquinho ali que a gente fez nos olhos, eu vou fazer duas coxinhas e sempre vou medindo aqui, gente, pra ver se tá proporcional ao furo, ao fundo que eu fiz aqui dos olhos, tá? Eu faço isso dos dois lados. E também faço com a parte preta da massa para fazer a menina dos olhos do Mickey. Da mesma forma, só que num tamanho bem menor. Você vai sempre colocando e medindo para ver se tá numa proporção legal. E aí você usa a balança para medir o outro, que vai ficar bem igualzinho. Aperta com suavidade para não ficar muito marcado. E basicamente está pronta a cabeça do Mickey. Como eu falei, aqui eu apliquei o palitinho de dente, botei a cola e vai ficar muito mais firme o nosso narizinho. Agora, como vocês estão vendo desde o começo do vídeo, já tava com a orelha, com mãozinha, eu resolvi tirar tudo e fazer outra porque eu achei que ficou muito pequena. E aí sim eu vou usar esse cortador certo, que é o com 10 centímetros, como eu falei lá no começo do vídeo. Vou abrir a massa bem grossa, mais ou menos com a altura de um dedo, assim. Vou dar mais ou menos na régua meio centímetros de espessura, tá? Corto com o cortador e retiro toda essa marquinha aqui em volta dessa massa. Toda marca que ficar do cortador você tem que tirar para ficar com um acabamento legal. E o ideal é que você deixe
essa orelhinha, né, secando mais ou menos aí umas 6 horas para ela dar aquela puxada e ficar bem seca por fora. Enquanto ela tá secando lá, eu vou fazer os pés e para os pezinhos eu vou usar 60 gramas de massa tingida na cor amarela, tá, gente? Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar aqui nos pés, em cada pezinho, 50 gramas para a base da botinha e 10 gramas para a parte de cima da botinha que a gente vai fazer. O total são 120 gramas para os 2 pezinhos. Faço a bola primeiro da bota, faço uma coxona, vou ajeitando e modelando, deixando a parte de trás mais fina e a parte da frente da botinha mais alta. E sempre me baseando, encostando no vidro, onde ela vai ficar ali pra gente ter uma noção do que a gente tá fazendo, tá? Ela vai ficar como se fosse uma botinha de um palhaço. Desse jeitinho aqui. Com as 10 graminhas eu fiz a bolinha e botei aqui na parte de cima para completar a botinha. Na parte do fundo eu fiz essa marcação do solado, mas se você não quiser, não precisa fazer, porque na verdade ela não vai aparecer, tá? Faço as 2 botinhas. Agora eu passo cola na parte de trás dela e colo na frente do vidro. Eu sei que ficou um pouco difícil de vocês verem, mas como eu tinha que gravar de frente pra mim, gente, ficou um pouquinho difícil de eu conseguir mostrar. Mas não tem nada demais, depois você vai ajeitando e ele vai ficar assim. Deixa ele secando para depois vocês mexerem para não correr o risco de soltar. Para a mãozinha, eu usei 30 gramas para cada luvinha. Fiz uma bolinha, fiz uma coxinha bem gordinha, achatei, deixei ela nesse formato e agora eu vou fazer um recorte aqui da parte do punho da luva. Eu corto de um lado ao outro. Eu afundo, na verdade, com um movimento bem leve, tá? E depois eu tiro toda a marcação que tiver ali daquele corte. Agora eu vou cortar os 4 dedinhos. Eu faço 3 cortes de um lado para o outro. Como o Mickey só tem 4 dedinhos, né? A luva dele, então assim vai ser. Vou ajeitando agora, repuxando, alisando, tirando toda a marca. Com as mãozinhas mesmo, você vai modelando essa luvinha do Mickey. Até que ela fique bem bonitinha. Gente, eu trabalho muito sem proporção, agora que eu tô me acostumando a usar a balancinha, mas isso é muito bom porque a gente consegue fazer com que elas fiquem bem parecidas. Nunca vai ficar idêntico uma peça à outra, mas você consegue aproximar bastante. Vocês vão ver aqui como que eu consegui deixá-las bem parecidinhas, ó. Agora eu pego uns pedacinhos de massa preta e coloco aqui em cima da luva. Depois disso, é só passar a cola na parte de baixo da luvinha e aplicar no pote de vidro. Eu usei a cola branca, tá, gente? Cola extra, não é a cola escolar, cola branca extra. Agora, já depois dessas horas todas esperando essas orelhinhas secarem, elas ficaram maleável, elas não ficam totalmente seca. Aqui, para ficar totalmente seca, demoraria mais ou menos 3 dias, tá? Então, eu cortei um pedaço de baixo, bem pequenininho, desse círculo que eu fiz para fazer as orelhinhas e fui medindo aqui na tampinha. É muito importante que você deixe a tampa bem certinha, bem enroscada, para que não fique torto depois, tá? Apliquei um pouquinho de cola branca só aqui no centro e nas beiradinhas eu apliquei a cola instantânea para que eu consiga ali deixar as orelhinhas fixas e a parte da cola branca que adere muito bem ao vidro do biscuit secando no pote. Eu coloco as duas de uma vez para eu ter uma noção de que as orelhas estão na proporção certa, na posição certa.
segura um pouquinho. Se você quiser, você pode deixar o pote deitado, apoiado no isopor, para ficar secando com mais segurança. Essa parte aqui, gente, é uma parte muito importante. Como esse pote aqui, esse baleiro, eu precisei fazer esse pé bem grandão para que ele não tombe por causa do peso da cabeça. Por isso eu usei só a massa, para que ele fique mesmo como se fosse uma base, né? Então eu vou fazer o risco com esse papel Paraná da parte de baixo do pezinho. É bem simples, é só você riscar com a caneta e depois recortar mais ou menos uns meio centímetro a menos, tá? E colar com cola quente. Então ele ficou assim, depois de sequinho, você pode aí passar um verniz se você quiser. Eu não passei verniz nenhum, eu deixei assim mesmo. E a parte da base aqui, ela sustentou bastante o meu pote, ele não vai tombar. E até porque quando você enche também o pote com as balinhas, ele fica com bastante peso no vidro, então não corre nenhum risco, tá? Ficou assim, fez maior sucesso na festa. Se você fizer e se inspirar aqui no canal, coloca a hashtag na sua foto Letícia Artes para eu saber e comentar. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de dar um like aí no vídeo para ajudar na divulgação do canal. Não esqueça de ativar o sininho que está aqui do lado para você ficar avisado de todos os vídeos que eu posto aqui, ó, 2 vezes por semana, para inspirar você que está aí do outro lado. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e beijo, beijo!